Olá! Hoje a gente vai mergulhar num contraste muito forte. A diferença que existe entre uma fé que liberta e uma que acaba aprisionando. De um lado, o Evangelho da Graça, e do outro, o que a nossa fonte aqui vai chamar de religião infernal. Bom, para começar, nossa análise parte de uma imagem muito, mas muito forte, lá do Evangelho de Marcos. É a história de um homem vivendo um tormento absoluto. E essa história vai servir como uma grande metáfora para o que o autor descreve como uma vida infernal. Então, o que a gente vê aqui é bem mais do que uma história antiga. A vida desse homem, no meio dos túmulos, é um retrato muito vivo do que significa viver num sofrimento profundo e num isolamento total. Vamos tentar imaginar o desespero dessa cena. Viver entre os mortos, sabe? Completamente afastado da comunidade, tão violento que ninguém conseguia controlar. E ainda por cima preso num ciclo de se machucar o tempo todo. É a imagem de uma vida que perdeu totalmente o rumo. E aqui está o ponto central, a grande virada da nossa análise. A experiência desse homem é um símbolo muito poderoso do que seria uma vida no inferno. Mas veja bem, não o inferno como um lugar para onde se vai, e sim como um estado de ser, uma condição que se pode viver aqui e agora. Tá, mas o que exatamente define essa experiência infernal hoje em dia? A análise que a gente está seguindo resume tudo em três sensações principais. Pensa só nessa combinação. É devastadora. É sentir um abandono completo, acreditar que nada pode mudar no futuro e, ao mesmo tempo, estar preso numa dor que parece que nunca vai acabar. É uma verdadeira prisão psicológica e espiritual. Essa ideia de que não há esperança é capturada de um jeito perfeito naquela frase famosa da entrada do inferno de Dante, né? É exatamente essa sensação. Não tem saída. A situação é irrecuperável. Pois é, mas e se esse tal inferno não for algo que acontece depois? A análise agora nos leva ao seu ponto mais provocador. A ideia de que essa experiência pode ser encontrada num lugar que a gente nunca esperaria. E o argumento é um paradoxo, mas um paradoxo muito poderoso. Às vezes, a própria religião, que deveria ser a cura, a solução, acaba, na verdade, perpetuando essas mesmas sensações do inferno. Este é o conceito-chave. Uma religião que, em vez de libertar, acaba aprisionando as pessoas num ciclo constante de medo, de angústia espiritual. A fonte usa essa frase que é de um impacto tremendo para descrever pessoas que estariam infernalmente salvas. Ou seja, são pessoas que têm fé, mas que vivem debaixo de uma nuvem constante de pavor, de medo espiritual. Essa experiência é marcada por uma desconexão gigantesca entre acreditar num Deus de amor e, no dia a dia, se sentir sozinho, julgado e incapaz de melhorar. A fé, em vez de trazer paz, traz mais ansiedade. Ok, se esse é o problema, qual é a solução? A fonte apresenta uma resposta bem clara. O que ela chama de Evangelho da Graça. E o ponto crucial está todo nesse contraste. De um lado, você tem um sistema baseado em medo, em regras, onde a pessoa precisa provar que é digna. Do outro, a lógica é completamente diferente. É uma experiência transformadora que começa com um encontro, um ato de misericórdia que não foi merecido. E aqui vale a pena a gente parar um pouco para entender o que é graça nesse contexto. Não é só sobre Deus ignorar as falhas, sabe? É apresentada como uma força dinâmica, ativa, um poder que capacita a mudança justamente onde ela parecia impossível. Para ilustrar isso, a fonte usa o exemplo do apóstolo Paulo. Ele passou de um perseguidor violento da igreja para se tornar o seu líder mais influente, uma transformação que ele mesmo dizia ser inacreditável. A história de Paulo serve como o exemplo máximo de que a graça alcança até quem parece irrecuperável. A mudança dele não foi uma condição para ser aceito, foi o resultado de ter sido aceito. Isso muda tudo. Isso nos leva, então, à conclusão final, e talvez a mais importante de toda essa análise. O argumento é que a verdadeira libertação espiritual não vem de se esforçar mais e mais para seguir regras, o que, aliás, pode até gerar mais pressão. Ela vem, na verdade, de um encontro pessoal, algo que transforma de dentro para fora. E isso nos leva de volta, de um jeito brilhante, para o final daquela história do começo. O homem atormentado, depois do encontro dele com Jesus, é completamente restaurado. Ele está em paz, ele está são. A mudança é radical, como o gráfico mostra bem. Ele não foi só um pouco melhorado. A transformação foi completa. Saiu do caos absoluto para a integridade total. É uma inversão de 180 graus. E a mensagem final é essa.
O encontro com a graça traz de volta a esperança para situações que pareciam completamente perdidas. É como se reiniciasse algo que parecia ter chegado ao fim. E no fim, a pergunta que fica não é sobre uma história de 2000 anos atrás, mas sobre o agora. Onde será que, na nossa própria vida, a gente talvez esteja se apegando a um sofrimento que já é familiar, com medo de encarar a possibilidade de uma transformação? Fica aí a reflexão.